Bom dia, professores. Espero que todos estejam bem e que tenhamos uma ótima ATPC na manhã de hoje. Nós iniciaremos a nossa ATPC com um breve vídeo, a história do mundo em 2 minutos. Vamos a ele. Dando prosseguimento, então, à TPC após o vídeo. Esse vídeo mostra a evolução da Terra em 2 minutos, né? A evolução da Terra, o domínio do homem e os grandes desafios que precisamos enfrentar, principalmente em relação aos problemas ambientais. E para tratar desta temática, nós convidamos a professora doutora Carolina Buso Dorfeld para expor a sua experiência com o tema. Eu tive o maior prazer em trabalhar em alguns eventos com a professora Carolina e sei de sua competência em educação ambiental. Portanto, deixo-a com vocês e espero que a recebam com o mesmo carinho que ela produziu o vídeo para a nossa TPC. Segue com vocês, então, a professora Carolina Buso Dorfeld. É com você, Carolina. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Carolina, sou professora da Unesp, de Ilha Solteira, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês alguns estudos, algumas leituras que nós estamos realizando acerca da educação ambiental, que é a minha área de pesquisa, mas relacionando um pouco sobre a questão da pandemia e da pós-pandemia. Eu vou compartilhar com vocês, então, a minha apresentação. Como eu disse, eu trabalho na Unesp de Ilha Solteira e pertenço a um grupo de pesquisa que se chama Grupo de Pesquisa em Processos Educativos e Formação de Professores. E os componentes desse grupo também participam de um laboratório, o LEC-Bio, que é o Laboratório de Ensino de Ciências e Biologia. Eu gostaria de agradecer inicialmente ao convite realizado pela professora Neuza, a Neuza Alves Cruz. Nós nos conhecemos fazendo parte do Comitê de Bacias do Rio São José dos Dourados. O comitê tinha a base em Jales, foi lá que nós nos conhecemos, especialmente participando da Câmara Técnica de Educação Ambiental. Então, já demonstrava
parceria, né, de ideais, ideias entre nós duas. E, acima de tudo, então, agradeço à diretoria de ensino por abrir esse espaço para a nossa conversa, em nome da dirigente de ensino, a Maria Silvia Zangrando, na CAOSC. Já agradeço a todos que estiverem envolvidos com esta palestra. E é muito gratificante poder unir as duas áreas, né, do conhecimento, ciências humanas e sociais aplicadas, com as ciências da natureza, para falar sobre educação ambiental, porque as questões ambientais são intrinsecamente interdisciplinares. E a educação ambiental, ela não seria diferente. Então, vou começar a minha fala com a apresentação dos marcos legais da educação ambiental. Não vou explorar cada um deles, mas é importante que a gente foque em 2 desses marcos. Mas sabendo, né, que a educação ambiental, ela foi foco de pesquisas e mais relacionada, então, com o ativismo ambiental antes da década de 1980. Mas é na década de 1980 que a gente tem a primeira política que coloca no seu escopo a educação ambiental, ou o termo educação ambiental, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Depois da Política Nacional de Meio Ambiente, nós tivemos mais dois documentos oficiais, que é nossa Constituição Federal de 1988 e as Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, em que nesses textos aparecem de alguma forma a importância de se educar para as questões ambientais, de se educar em relação à natureza, mas é somente em 1999 que nós temos no Brasil o lançamento da Política Nacional de Educação Ambiental, que nós chamamos de PNEA. Essa política, ela veio após muitas discussões, muitos eventos, em que a gente tem como parâmetro a ECO 92 ou a Rio 92, que aconteceu aqui no Brasil, a Conferência Internacional, né, Intergovernamental, e culminou, então, depois dessa conferência e de vários debates, com a Política Nacional de Educação Ambiental. E ela foi, então, colocada em vigor depois de 2 anos, que foi em 2002, quando, então, houve o decreto que regulamenta a Política Nacional de Educação Ambiental. Neste inteirinho, a gente ainda tem o lançamento do Plano Nacional de Educação, em que apenas para o ensino fundamental e o ensino médio é mencionada a necessidade de se educar para as questões ambientais. E então, após vários anos, nós tivemos em 2012 o lançamento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, uma diretriz específica para nossa área de educação ambiental, e que, infelizmente, poucos lugares, né, poucas instituições têm o conhecimento dessas diretrizes. Uma primeira definição para a educação ambiental, que eu retirei, então, da Política Nacional de Educação Ambiental, é a seguinte, está lá no seu artigo 1º. A educação ambiental é compreendida como os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. A partir dessa política, a gente foi desenvolvendo as pesquisas, novos debates foram acontecendo, novas situações políticas e econômicas aconteceram no Brasil e no mundo. Nós amadurecemos a área de educação ambiental. E daí,
numa oportunidade que tivemos, né, na elaboração das diretrizes curriculares, nós conseguimos reformular um pouco esse conceito da educação ambiental, deixando um pouco mais crítico, um pouco mais coletivo. Então, nesse documento, a DCN da educação ambiental, o artigo 2º, ele traz que a educação ambiental é uma dimensão da educação. É a atividade intencional da prática social que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. Então, a gente percebe um avanço na definição do que seria educação ambiental. Para a Política Nacional de Educação Ambiental, a gente tem uma educação ambiental muito pragmática, focada no indivíduo, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. É aquela questão, né, que a gente trabalha de fecha a torneira, tome banho rápido, jogue o lixo na lixeira. E parece que as responsabilidades que estão presentes na Política Nacional de 99 estavam relacionadas com o indivíduo. E, na verdade, nós conseguimos um avanço porque a gente colocou uma forma de entender a educação ambiental que é de responsabilidade da coletividade. Então, é uma prática social e que ela tem que ser pensada com as suas características políticas, econômicas, sociais, individuais, também está inclusa, né? Mas ela não é a única forma de tratarmos, não é a única e nem a melhor forma de tratarmos os problemas ambientais. Outra questão relacionada às diretrizes curriculares é que fica muito claro a questão política, econômica, social no artigo 5º, em que se refere à educação ambiental como não é uma atividade neutra, pois envolve valores, interesses, visões de mundo e, desse modo, deve assumir na prática educativa, de forma articulada e interdependente, as suas dimensões política e pedagógica. Então, quando me perguntam, Carol, eu gostaria de desenvolver uma atividade de educação ambiental, mas não queria entrar muito nessa questão política, econômica, porque a gente está com tantas coisas acontecendo, né? Eu queria alguma coisa mais leve. Mas, infelizmente, as questões ambientais, elas são questões que devem ser tratadas no coletivo, né? E quando a gente fala de coletivo, a gente não tem como deixar de falar sobre questões políticas, de políticas públicas, muito diferente da gente falar de partidos, de pessoas, de políticos, mas sim falar em políticas públicas, o que tem funcionado, o que não tem, como o nosso mundo funciona, como funciona a globalização, o capitalismo. A gente não tem como trabalhar com educação ambiental sem entrar nesses aspectos. E o que dizem sobre a EA na escola esses dois documentos? Então, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela apresenta o documento no seu documento informações sobre o caráter formal e não formal da educação ambiental. No caráter formal, ela vai desde a educação básica, ensino superior, educação especial, profissional e também a EJA. Ela diz que a educação ambiental não deve ser implementada como disciplina específica, como presente no currículo como disciplina específica. Ela diz também que a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores de todas as áreas. Então, ela não diz que a educação ambiental deve constar no currículo, mas ela diz que a dimensão ambiental deve constar nos currículos de formação de professores.
E a gente sabe que nem todos os currículos que são propostos pelos nossos órgãos, né, que regulamentam as licenciaturas, tem esse olhar. Então, a física, onde que a área ambiental entra, a história, a geografia, a química, a matemática, o português. Então, todas as áreas deveriam ter a dimensão ambiental contemplada na formação inicial. Ah, então eu não tenho a formação inicial. O que a política diz sobre a formação continuada? Então, ele diz que os professores em atividade devem receber formação complementar em suas áreas de atuação. Então, isso deveria estar garantido, porque está na lei, mas nem sempre o que está na lei é o que está realmente acontecendo no concreto, na escola. E o que nós temos, então, relacionado às diretrizes curriculares nacionais, né, para a educação ambiental? Eu selecionei 2 artigos referentes à questão da escola. Então, o artigo 8º, a educação ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar e acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e interdisciplinar. Então, ela traz também o conceito da interdisciplinaridade, que a política já trazia, mas como uma prática educativa integrada. Então, reforçando a questão da preferência por não existir uma disciplina específica para lidar com a educação ambiental na escola. E o artigo 17, que fala um pouquinho sobre as responsabilidades. Então, considerando os saberes, os valores da sustentabilidade, a diversidade, o planejamento curricular e a gestão da instituição de ensino devem contribuir para a revisão de práticas escolares fragmentadas, buscando construir outras práticas que considerem a interferência do meio ambiente e do ambiente na qualidade de vida das sociedades humanas. Então, o que a gente pode exemplificar? Que a gente pode trabalhar com projetos interdisciplinares e pensar que, para além das disciplinas, que são as mais convencionais de trabalhar com esses temas, que seria a geografia e a biologia, ou as ciências do ensino fundamental, que a gente precisa buscar espaços nesse ambiente escolar para além da grade curricular, né, para que seja desenvolvida, então, de maneira interdisciplinar. Quando a gente fala sobre práticas escolares fragmentadas, eu gosto muito de um exemplo que acontece nas escolas, que eu já participei, que são as comemorações, né, as datas comemorativas. Então, a gente pode participar e pode elaborar a comemoração para o Dia da Água, o Dia da Árvore, o Dia do Planeta Terra, o Dia do Solo. São datas que podem ser lembradas, mas elas não devem ser lembradas apenas nesses momentos em que acontece no calendário. Então, deve haver uma programação para quando chegar nessa data, os alunos já estarem articulados, os professores articulados. Posteriormente a essa data, alguns temas que poderiam ter continuidade. Então, são essas práticas que são denominadas fragmentadas, que não dão a questão da continuidade da educação ambiental, desde a educação básica até o ensino superior, se for o caso. É só um exemplo, tá? No entanto, desenvolver ações de educação ambiental em perspectiva crítica e transformadora, conforme preconizado pela PNEA, não é tarefa fácil e não existe um manual nem um passo a passo a ser seguido. Com isso, a PNEA se implementa de diferentes formas, tornando-se uma política com alto potencial de discricionariedade, uma vez que não há consenso sobre seus conceitos e ela se desenha de acordo com as percepções, os objetivos e as habilidades da pessoa, ou da instituição, ou do grupo que vai implementá-la. Então, vocês devem ter visto várias
atividades de educação ambiental com vários olhares, vários enfoques, e isso faz parte dessa polissemia, né, dessa heterogeneidade existente no campo da educação ambiental, né? Vai depender muito de quem vai elaborar a atividade ou o projeto, qual que é a formação dessa pessoa, se é uma instituição como uma ONG, ela vai ter uma característica diferente, se é uma instituição como uma empresa, ela vai ter uma visão também diferenciada. Vai deixar de ser uma atividade de educação ambiental? Não. Mas o que a gente busca é que seja uma educação ambiental numa perspectiva crítica. Este é o meu olhar, certo? A gente vai ter processos e projetos de educação ambiental que têm uma característica mais conservadora, mais conservacionista, mas o que eu acho que pode funcionar melhor seria trabalhar numa perspectiva crítica, e isso mexe na forma como a gente também trabalha nossos conteúdos em sala de aula. Para trazer um pouquinho sobre essas tendências da educação ambiental, existem vários artigos que falam sobre isso, e a educação ambiental já foi separada em muitas tendências, e eu trouxe as mais características, que seriam a conservacionista, que é uma prática educativa voltada para a preservação da natureza. Então, por exemplo, em unidades de conservação, esse tipo de atividades, né, com uma visão mais conservacionista, é a que mais é utilizada, por conta do formato que se institui nessa unidade de conservação. Um parque, uma floresta nacional. Então, aquela instituição tem essa finalidade. A gente também pode ter uma macro tendência que chama-se de pragmática. Essa tendência, que aparece um pouquinho mais evidente na apneia, ela foca nas ações individuais e comportamentais no âmbito doméstico e privado. E também numa tendência em que nós podemos falar assim: tudo bem que a determinada indústria, determinada empresa tenha processos de produção que são poluentes. Se eu desenvolver um filtro para colocar nas suas chaminés e esse filtro reter, né, esses gases poluentes, tá ótimo. E na verdade não é que está ótimo, né? É uma visão, é uma forma de olhar, de organizar o pensamento da educação ambiental como se eu conseguisse resolver com técnicas, com tecnologia. E daí nós passamos então para uma visão mais crítica, que vai contrapor então as tendências mais conservadoras. Na visão crítica, a gente vai colocar da seguinte forma, esse exemplo das chaminés das indústrias. Mas por que que essa indústria está instalada nesse local? Mas por que que ela está produzindo determinado produto? Será que não dá para ser uma produção diferenciada? Será que precisamos de tanto? Então, são os porquês que a gente trabalha nos projetos para colocar os alunos com questões problematizadoras, para que eles aprendam a pensar sobre os problemas ambientais, não só tentando resolver com técnicas e tecnologias. E alguns desafios da educação ambiental na escola seria o próprio desconhecimento e, por vezes, a desvalorização por parte da população, algumas negligências por parte dos governantes. Então, a gente tem a política, tem as diretrizes, mas isso não chega a ser efetivado, e muitas limitações referentes ao próprio trabalho realizado pelos professores, em decorrência de diversas atribuições que são impostas a todos nós, né, a todos nós professores, todos nós profissionais da educação. Então, a gente tem uma série de atividades, uma série de ações que são mais burocráticas, e que às vezes isso nos impede de fazer uma atividade como um projeto extra-classe, participar de um clube, ou participar, como eu disse, né, que eu e a Neuza participamos de um comitê de bacias. Quantos de nós temos oportunidade de ter um tempo
para fazer essa participação, né? Então, é muito complicada essa atuação do professor, tanto dentro como fora da escola, devido às muitas atribuições que nós temos. Ainda temos uma definição para a educação ambiental crítica, que é aquela em que eu acredito. Ela tem como principais objetivos a formação de cidadãos críticos no que se remete a uma sociedade sustentável, capaz de observar tanto locais quanto globais as atitudes econômicas, políticas e sociais. E de acordo com Tozoni Reis e Campos, que são duas pesquisadoras da Unesp, está diretamente relacionada com a necessidade de ser reestruturada no âmbito do processo formativo de professores, né? Quer dizer, nós precisamos, na formação inicial, de trazer essa questão da educação ambiental crítica para os currículos e também durante o nosso processo formativo, que nós, profissionais da educação, nunca podemos parar de estudar e nos formar, né, e melhorar a nossa prática, a gente tem que trazer também as questões da educação ambiental crítica como um ponto a ser discutido. E percebam que não está relacionado com o desenvolvimento sustentável, né, mas como uma sociedade sustentável. Esse é um outro tópico que poderíamos até discutir num outro momento, mas a diferença, né, existente entre a palavra desenvolvimento sustentável e uma sociedade sustentável. No momento, nós estamos em plena pandemia, né? Então, eu trouxe um breve histórico aqui que todos vocês estão cansados de saber, mas eu achei que, como a palestra é sobre educação ambiental e a pandemia, que eu deveria trazer também algumas informações para a gente relembrar. Então, quando tudo começou, foi lá em 31 de dezembro de 2019, lá na cidade de Wuhan, onde se identificou uma nova cepa, né, do coronavírus que não havia sido identificada antes nos seres humanos. Em 7 de janeiro, as autoridades chinesas confirmaram que havia sido identificado um novo tipo de coronavírus. E a gente sabe que o vírus não veio de um laboratório, ele trata-se de uma zoonose. Então, o que são zoonoses? São doenças que os animais possuem e que, num determinado momento, elas podem sofrer algumas modificações que elas escolhem um outro hospedeiro. E nesse caso, a gente chama de transbordamento, no caso dos vírus. Né? Então, zoonoses são doenças que antes eram exclusivas de animais não humanos, que por conta do transbordamento acabaram se tornando doenças também humanas. Mas esse transbordamento ele não acontece por um acaso, ele tem algumas regrinhas para acontecer, que eu vou falar no próximo slide. E daí nós temos a confirmação de que o coronavírus é proveniente do morcego e do pangolim, que foi esse animal que todos nós descobrimos, né, a partir da doença, então, que ele começou a transmitir. No caso da pandemia, né, em 30 de janeiro, a OMS declara emergência de saúde pública de importância internacional, e em 4 de fevereiro acontece no Brasil que o país então declara emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. No site do governo federal tem uma página onde existe um quadro com todas as portarias, leis, regulamentações que envolveram a Covid. Depois eu vou deixar também nas nossas referências. E daí, será que a Covid, né, essa pandemia, é um problema de saúde ou um problema ambiental? Então, eu estou falando de uma posição em que eu sou bióloga, fiz depois minha pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental. Então, eu entendo
no meu ponto de vista, que ele é um problema ambiental e que gerou consequências para a saúde. Então, isso não é coisa de laboratórios secretos que produziram armas biológicas, é uma coisa que acontece naturalmente, algo que acontece no mundo natural. Mas a gente não tem a insensibilidade de imaginar quantas e quantas milhares de pessoas morreram por conta desse vírus. Então, não é porque é algo que poderia acontecer que a gente vai fechar os olhos e tá tudo bem. Não. Mas isso só aconteceu porque a gente está no mundo natural, ecologicamente desequilibrado. Outros dois exemplos que nós temos relativos a esses surtos foi, então, o surto de ebola em 2013 na África Ocidental, que foi decorrência de perdas florestais devido à agricultura industrial e fragmentos florestais empobrecidos, em que o vírus circulava nos animais, existia uma biodiversidade que dava conta desses vírus, né? Só que a hora que esses animais começaram a se aproximar dos assentamentos humanos, esse vírus também consegue transbordar e se adaptar a um novo organismo. E nesse caso, nós somos animais, ele se adaptou ao organismo do animal humano. E também a gripe aviária, que está relacionada à criação intensiva de aves. Então, uma questão de saúde na criação de animais para produção, aves, suínos, né, como tem após a gripe suína que nós passamos. Tudo isso está relacionado com a criação intensiva e muitas vezes com a má qualidade sanitária desse ambiente. E saindo desse ambiente de criação, eles chegam em ambientes de ampla circulação humana e com o passar do tempo, esses vírus também conseguem mutar, se transformar e ele consegue achar um novo hospedeiro. É uma questão de sobrevivência para ele também, né? Encontrar outros hospedeiros. E nesse caso, outros hospedeiros somos nós. E daí acabar com os morcegos, então, seria viável? Primeiro que nós não podemos, né, matar essas espécies. E também não seria viável, porque a questão não é o morcego, a questão é por que os morcegos estão chegando nesse ambiente, no nosso ambiente, ou será que nós estamos chegando no ambiente deles? Então, a questão é que o problema não é o morcego, mas sim o seu habitat. Nós estamos invadindo com os nossos assentamentos humanos e isso fragmenta e degrada o ambiente onde ele estava acostumado. Então, nós invadimos e não eles invadem. Nós precisamos trabalhar com essa questão da expansão, a expansão dos assentamentos humanos e a expansão das práticas de agropecuária também. Então, se eu tenho um problema na minha casa com morcegos, aqui em Ilha Solteira é muito comum a gente ter. A gente não pode chamar uma empresa para dedetizar ou para matar ou colocar uma isca que vai matar os morcegos. Nós precisamos instalar luzes nas nossas casas para que eles não se apropriem com os seus ninhos ou venham aqui para descansar. A gente não pode fazer uma interferência. Então, isso também não vai acontecer na natureza, né? Eles são animais que cumprem um papel valioso numa questão de dispersão de sementes, controle de insetos, controle de outros vetores. Eles estão integrados num ciclo que a gente não deve quebrar. Mas as nossas práticas, nossas atitudes, têm feito com que haja uma quebra, né, um descontrole nos equilíbrios ecológicos. Então, o surgimento do coronavírus se caracteriza pelo fato de morcego e pangolim, que são os principais personagens biológicos, digamos assim, dessa
desse drama, né, sanitário, eles ocuparem promiscuamente o mesmo espaço com o ser humano. Então, se a gente imaginar as condições sanitárias que estava naquele mercado, com outras espécies ainda silvestres, ocupando o mesmo espaço, em situações ruins, com mercadorias vivas, sofrendo estresse, a gente também tem que pensar que a gente provocou essa conjuntura, esses fatores que foi ideal para que houvesse um transbordamento de um vírus. E para finalizar essa parte, né, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão de onde surgiu, por que a degradação ambiental reflete nesse transbordamento do vírus, a gente tem que essa degradação ela vai comprometer todo o serviço ecossistêmico, né, toda a dinâmica do ecossistema, que é provido por um bioma ou por biomas com alta biodiversidade e ecologicamente íntegros. Quer dizer, quanto maior a biodiversidade existente de plantas, animais naquele ambiente, eu vou conseguir controlar muito melhor essas questões relacionadas às transmissões de doenças. Por quê? Num ambiente protegido, num ambiente com alta biodiversidade, há uma diluição desses vírus entre as próprias espécies que estão lá, e nenhuma é afetada negativamente por eles. Tanto que os morcegos, por exemplo, eles convivem muito bem com o coronavírus. Então, a diversidade biológica representa uma barreira de proteção natural que, por diluição, amortiza o próprio transbordamento, na medida em que muitos hospedeiros naturais abrigam o vírus. Então, trabalhar para a conservação da biodiversidade também reflete numa questão de saúde pública. E os especialistas, eles não se perguntavam se poderia acontecer alguma pandemia, que poderia ser muito ameaçadora, mas sim quando ela aconteceria. Então, alguns estudos já relacionavam degradação ambiental com pandemias virais, principalmente por conta dessa nossa proximidade com o maior número de animais e a falta de habitat e de biodiversidade para que esses vírus fiquem diluídos. Eu vou fazer uma pausa agora para a gente voltar depois para conversar sobre a pandemia e a pós-pandemia.
Lá, então, conseguiram dar uma alongada, hidrataram-se. É sempre bom fazer uma pausa. Bom, retornando no nosso assunto, a gente tem a questão da pandemia e da pós-pandemia, que faz parte do título da nossa palestra de hoje. Então, qual que seria o desafio? Incentivar o pensar da população em geral, refletir e reconhecer as questões que têm nos levado para essa realidade que estamos vivendo no momento. Deve ser direcionada para a cidadania ativa, de forma a considerar o sentimento de corresponsabilidade e de pertencimento na superação dos problemas ambientais. E as transformações são necessárias para que a educação ambiental seja uma prática diária de todo o tecido social e sobre os desafios enfrentados na promoção da educação ambiental crítica e reflexiva. Então, aqui nós temos vários pontos que podem ser discutidos. A questão do que seria uma cidadania ativa. Então, a gente tem que desenvolver nos nossos alunos a argumentação, a criticidade, mas também precisamos desenvolver as questões relacionadas com corresponsabilidades, né, pertencimento àquele ambiente. Ninguém é uma ilha e vive sozinho. Todos nós somos interdependentes. E na educação ambiental crítica, nós prezamos muito a palavra transformação, mudanças. Então, eu preciso proporcionar para aquelas pessoas com as quais eu estou trabalhando, as quais eu estou ensinando, possibilidade de transformação, de transformar a sua realidade, transformar o seu pensamento, transformar a sua argumentação. E a gente precisa trazer isso para a nossa prática de sala de aula, porque a gente não aprende a argumentar sem argumentar. A gente não aprende questionar sem questionar. Então, é nesse momento da aula que nós precisamos colocar nos nossos planejamentos, nos nossos planos de aula, momentos e atividades que os alunos consigam participar mais ativamente. E daí, a gente pensa, ele tem uma participação ativa em sala de aula, ele também pode ter uma ação direcionada para uma cidadania ativa. A gente vai ter que repensar muitas coisas. A gente vai repensar nossos hábitos, os usos dos recursos naturais, nossos hábitos de consumo de bens e serviços, a alimentação, vestuário, os itens supérfluos que a gente gosta às vezes de ter, aquele agradinho para os filhos, para os parentes, para os amigos, que a gente sempre gosta de fazer. Mas o que significa isso na nossa vida? Ou o que isso significa quando a gente transforma esse consumo em algo como o consumismo? Se a gente extrapola um nível de consumo que seria tolerável, importante, porque todos nós temos que nos alimentar, todos nós temos que ter vestimentas, todos nós temos que ter um lazer, um conforto, todos nós queremos agradar os nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, mas de que forma nós estamos fazendo isso? Então, isso é algo que a gente já estava pensando, algumas pessoas já estavam nesse movimento, né, de repensar, mas que talvez ficou mais evidente nesse momento. Eu acabei assistindo algumas palestras do Karnal, do Cortella. Em alguns momentos eles parecem otimistas, outros nem tanto, em relação às mudanças que as pessoas vão levar para um período pós-pandemia, depois que nós tivermos um controle sobre a doença. Será que essas mudanças vão continuar ou não? É algo que se tem questionado muito, mas eu acho que é algo que a gente não vai ter uma resposta. A gente só vai ter uma resposta vivendo. A gente não tem como prever. A gente pode falar, algumas pessoas irão mudar, outras não vão mudar. A gente precisa parar e repensar para aquilo que é simples.
para aquilo que nos traz felicidade, para aquilo que não, às vezes não custa nada em termos financeiros, mas nos traz muita felicidade. Às vezes a gente fica ali ruminando sobre o que eu quero conquistar, e geralmente esse o que eu quero conquistar, ele está nos remetendo a alguma coisa que eu quero comprar. E daí a gente para pensar o que nos faz realmente feliz. E eu falo sobre felicidade e educação ambiental, porque a gente precisa ter uma identidade com aquilo que nós vamos ensinar aos nossos alunos, ou fazer com nossos alunos, ou fazer para a nossa escola. E a educação ambiental, ela tem esse movimento que a gente precisa buscar coisas simples que nos façam felizes. Eu procurei esse curso, não é uma propaganda do curso, mas eu acabei fazendo ele nessa época da pandemia, The Science of Wellbeing, da Universidade de Yale, porque eu estava tendo uma procura muito grande de alunos aqui da graduação, dizendo estar desanimados, desmotivados, casos de depressão, poucos, mas alguns relatos de tentativa de suicídio. E eu falei assim, eu queria entender um pouco melhor, né, esse aluno, o que eu poderia fazer nas minhas aulas para trazer, né, uma inspiração. E na verdade quem ficou inspirada fui eu ao fazer esse curso, né? Ele tem uma parte totalmente gratuita, se vocês tiverem interesse. E algumas questões que foram trabalhadas nesse curso, elas me fizeram remeter muito à questão da educação ambiental. Então, o que te faz feliz? O que será que nos faz feliz? Então, foi apresentado foram apresentadas várias temáticas nesse curso, dentre elas a questão de você saborear os momentos que estamos vivendo, o viver o agora, o viver com as pessoas de agora, não fazer muitos planos para aquilo que a gente nem tem certeza que vai acontecer, ter uma vida mais simples, saborear aquela parceria com um amigo, aquele cafezinho da tarde, né? Aquela manhã de sol do domingo. Isso nos faz feliz e não custa nada. A gratidão foi um outro item que foi trabalhado. A gente ser grato pelo que nós temos, pelo aquilo que a gente pode ajudar os outros, né? Relacionado com a bondade. A gente ser grato traz um estado emocional muito positivo para a pessoa que reconhece e valoriza aquilo que ela está passando, por aquele motivo ela ser grata. E algumas pesquisas mostram que dedicar um tempo para sentir gratidão pode torná-lo mais feliz e ainda mais saudável. Quer dizer, eu no final do dia eu falo assim, nossa, eu sou grata por ter acontecido isso na minha vida, eu sou grata, né, por estar numa situação confortável. Então, a gente sempre tem alguma coisa a agradecer. E a gente, às vezes, não faz esse movimento de reflexão para agradecer. A bondade, a pesquisa mostra que pessoas felizes são motivadas a fazer coisas boas para os outros. Conexões sociais, a questão de dormir bem, que trabalha com o nosso humor, né? A privação do sono nos faz ficar com mau humor. O exercício físico, liberando algumas substâncias. A meditação, que foi uma prática que também foi indicada. E meditar não significa não pensar em nada, né? Mas ter naqueles poucos minutos em que você se dedica com um pouco mais de concentração sobre o porquê que está acontecendo aquilo, né, na sua vida, focar em alguns pensamentos felizes. E eu deixei a questão das conexões sociais para ler por último, porque é algo que a gente está sem poder fazer nesse momento, né? E elas são muito importantes, pois as pesquisas que são apresentadas nesse curso nos mostram que passar mais tempo com outras pessoas, você tem um conjunto de situações que vai te deixar mais feliz.
mas a gente precisa diferenciar das redes sociais. Então, quando a Neuza me mandou algumas perguntas ou alguns comentários que vocês fizeram anteriormente a esta palestra, ficou evidente que existe uma dificuldade em trabalhar com os alunos, especialmente do ensino médio, questões de educação ambiental que refletem ao pertencimento, à ação, porque eles estão imersos num celular, né, nas tecnologias digitais. Então, a gente precisa trabalhar com eles essas importâncias, né, esses itens que eu apresentei agora, como eles são importantes para a gente se tornar pessoas felizes. As redes sociais funcionam como uma forma, às vezes, só de comparação, né? Aquele que faz a festa, aquele que compra determinado item, e às vezes a gente fica muito infeliz. Deveríamos ficar felizes pela outra pessoa, mas somos seres humanos e ficamos infelizes em ver que eu não tenho tal coisa e a outra pessoa tem, ao invés de ficarmos felizes por sermos e não termos. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar muito bem com essa geração. E eu acredito que a gente, demonstrando no dia a dia da escola alguns desses itens, a importância deles para que a gente esteja feliz, ajuda em todos os aspectos da nossa vida. Mas a educação ambiental, ela depende também de profissionais que estejam bem, que eles tenham essa afinidade com a questão ambiental, mas para além disso, né, com esse contato entre as diferentes culturas, os diferentes saberes, essa abertura para conversar com o outro que tem uma outra formação diferente da minha. Então, isso eu acho que ajuda em todos os aspectos, mas especialmente para a educação ambiental, ela também é importante. E a gente tem um contexto de comunicação e gratidão, né? No contexto familiar, a gente tem a questão das visitas aos familiares, que se tudo correr bem, né? Daqui a pouco nós já estamos nos encontrando novamente. Um contexto de relacionamento amoroso também é muito importante a comunicação, a gratidão. Em contexto de trabalho, elogiar sempre que algo bom aconteceu, parabenizar o esforço tanto individual quanto da equipe, agradecer o empenho para que algo acontecesse. Tudo isso faz parte de um contexto muito maior do que a educação ambiental. Mas isso auxilia muito a gente a entender as nossas relações, as nossas relações com os outros e as nossas relações com o ambiente, com os outros seres que habitam o nosso planeta Terra, assim como nós. E como que esses fatores, então, vão se relacionar com a educação ambiental? Eu pego sempre essa frase, né, do Mahatma Gandhi, que fala: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, às vezes, nós mesmos precisamos mudar para que a gente consiga fazer um trabalho adequado. Então, eu fui buscar o curso porque eu achava que poderia auxiliar os meus alunos, mas o que eu percebi é que eu mesma me auxiliei, porque eu precisava eu mesma tentar, né, passar por esses processos de mudança para depois eu conseguir auxiliar o outro, né? E isso faz muito sentido na educação ambiental. E um outro termo que a gente tem, que se chama, né, adaptação hedônica, é uma tendência que é observada nos seres humanos para regressar rapidamente a um nível relativamente estável de felicidade, apesar da ocorrência de importantes acontecimentos positivos ou negativos ou de mudanças de vida. O que quer dizer? Se eu ganhar na loteria, eu vou ficar muito feliz, muito feliz. Mas tem uma tendência que é observada, que logo após um período aí de felicidade extrema, eu volto para minha felicidade normal no meu dia a dia, né? E esse é um problema, um dos principais problemas da atualidade. Então, eu penso assim, eu quero ter aquela TV maravilhosa. E daí eu economizo e compro a TV maravilhosa. Um mês depois,
ela é como uma TV qualquer que está lá na minha casa. Essa questão da adaptação hedônica, essa tendência, né, que é observada da gente ter uma felicidade extrema quando a gente consegue algo e isso regressar a um nível relativamente estável de felicidade depois, ela nos leva a consumir muito mais e a gente precisa ter controle sobre isso. Então, essa adaptação, ela nos leva a consumir, ao consumismo. E por que estamos consumindo em excesso? Por vários motivos, né? É uma doença, assim, o consumismo multifatorial, emocional, principalmente. E ele acarreta dois temas também bastante polêmicos, que é a questão da publicidade. A publicidade, ela é o segundo maior orçamento mundial, fica só atrás da indústria de armamentos. E uma outra questão é a obsolescência programada. Existe um documentário que tem exatamente esse nome, Obsolescência Programada. E ele trata do ciclo de vida de uma impressora. Então, essa impressora, ela já vem programada de fábrica para imprimir um certo número de páginas. E a partir daí, ela não funciona mais, não importa o que os técnicos façam, aquilo lá não vai funcionar mais. E isso tem acontecido com diversos equipamentos eletrônicos. Existem programações, itens que são colocados nos nossos celulares, no nosso notebook, nas nossas TVs, que com o passar do tempo, ela não vai funcionar mais. Aquele item pequenininho você já não consegue mais trocar e você tem que deixar de lado todo um aparato, né, de peças de metais, peças de plástico, de vidro e comprar um equipamento novo. E isso a gente está passando por esse processo e a gente a partir disso que não depende de nós nesse momento, mas depende das indústrias, das empresas que trabalham dessa forma inadequada para que a gente consuma a todo momento, também é configurada num modelo de trabalho escravo ou semi-escravo, e esses equipamentos, eles, como está dizendo aqui, né, eles vão se tornar obsoletos. Então, além do produto estar sendo descartado mais rapidamente, a gente ainda tem que passar por esse processo de estar verificando o custo do trabalhador, né? Quem está produzindo aquele equipamento que é tão barato dessa forma? A gente precisa começar a questionar isso. A partir de uma palestra do professor Marcos Sorrentino, ele é da Exalc, da USP, lá de Piracicaba, ele trouxe 4 dimensões que precisam acontecer, né, para que essas mudanças que nós estamos falando aconteçam. A dimensão 1, que é aquela imediata, é que a gente precisa desenvolver a capacidade de nos indignarmos com as coisas que estão acontecendo atualmente, com todas as desigualdades, a criminalidade, não achar que morreu mais uma pessoa, tudo bem, que o crime lá no Rio de Janeiro é assim mesmo, que o crime na outra cidade é assim mesmo. Então, a gente não pode deixar que isso se torne uma coisa normal para a gente. O objetivo, então, de desenvolver a criticidade e habilidades que nos permitam modificar os padrões que nos foram impostos. E a EA realizada e as políticas públicas que a apoiam conseguem promover a inclusão radical da diversidade? Será que o que nós temos hoje, a gente realmente consegue promover essa inclusão? Inclusão de toda a diversidade de seres humanos, né? Toda a humanidade. Mas, como eu falei anteriormente, de todas as espécies que habitam o planeta Terra. E daí a gente tem uma notícia como essa, né? Sem internet, merenda e lugar para estudar. Veja obstáculos do ensino à distância na rede pública durante a pandemia de Covid-19. Quer dizer, a nossa população não tem equipamentos para que eles possam estudar de maneira remota, eles não têm alimentos para que possam ficar em casa, e eles não têm uma casa decente para poder estudar, cada um no seu quarto, ou numa cozinha, ou numa sala.
Não, a gente não tem. A gente está numa sociedade aqui no Brasil em que a gente não tem equipamentos nem acesso, a gente não tem alimentação adequada para as famílias, né? Para que cada família consiga se alimentar adequadamente, ter um emprego digno para que ela consiga levar esse alimento para casa, e as casas também não são adequadas, as habitações não são adequadas. Olha, se não é para a gente se indignar. E isso tem tudo a ver com educação ambiental. A segunda dimensão é uma dimensão conjuntural, que são quais são as questões e prioridades do nosso país. E daí o professor ele divide em 3 tríades: terra, teto e trabalho para todos, saúde, educação e natureza também para todos, né? Participação política, comunicação, e essa comunicação é o acesso à informação, mas também o direito da pessoa a se comunicar, e uma questão espiritual, é espiritualidade, que não tem nada a ver com religiosidade. Então, quais são as prioridades para a nossa casa, a nossa escola, o nosso bairro, a cidade, o estado, o país e para o nosso planeta, para que a questão ambiental seja considerada como um pilar fundamental? Então, a gente precisa pensar, por exemplo, teto, terra e trabalho são questões essenciais, é de dignidade humana. A gente precisa que isso aconteça. Saúde, educação e natureza também são itens essenciais para a dignidade humana. A participação política, comunicação e espiritualidade são desenvolvidas, né, com o tempo, com a nossa maturidade. Então, essa conjuntura que nos é colocada, ela apresenta itens que são essenciais, fundamentais, e itens que vão sendo desenvolvidos com o passar do tempo. A dimensão 3, a revolução cultural, ela deve ser um objetivo e estar presente nos diálogos, visa uma nova cultura e se utiliza de estratégias de política pública para transformar a sociedade e precisa estar inserida no nosso diálogo e objetivos dos nossos projetos de educação ambiental. Essa revolução, essa forma da gente se comunicar. E uma última dimensão é a atuação territorial. Como que a gente está, a partir da escola, a partir da universidade, atuando na nossa cidade, né, no nosso município? Qual que é essa minha participação? Como que eu posso contribuir? E daí, em que ponto nós estamos? Talvez em uma transição educadora, ou pensando que seria muito importante essa transição? Então, segundo o Marcos Sorrentino, novamente, as transições educadoras necessitam de revoluções culturais. Essa questão do diálogo, do ouvir o outro, das interconexões, que podem ser organizadas por potentes instrumentos do bem viver. O que é esse bem viver? Amizade, generosidade, gratuidade, economia circular, a permacultura, a agroecologia, sistemas agroflorestais, mutirões, as bombas de sementes que são espalhadas, né, para fazer reflorestamentos, a atenção, o cuidado, uma escuta sensível, dentre tantos outros recursos de construção de novos modos de ser e estar na terra, com letra maiúscula, na terra, no uso da terra, na cidade e nos territórios. Então, percebam, o professor Marcos Sorrentino ele é específico da área de educação ambiental, um especialista no assunto há muitos e muitos anos. As coisas que ele coloca sobre instrumentos do bem viver para essa transição educadora são muito parecidas com aquelas que eu apresentei relacionadas com o curso de bem-estar, né? A ciência do bem-estar. E aí, na pós-pandemia, será que nossos hábitos mudarão? Como eu disse, né, algumas pessoas são mais otimistas, outras menos, mas, de acordo com o Mello, ele é uma pessoa otimista. A situação causada pela pandemia pode possibilitar a revisão de valores e a mudança de alguns critérios da sociedade. Por exemplo, consumir por consumir pode sair de moda. Morar perto do trabalho pode virar moda. Atuar mais no coletivo com colegas de empresas ou vizinhos ou do bairro também pode
virar moda. E isso tudo faz com que a nossa dinâmica do viver nas cidades sejam modificadas e os nossos impactos também podem ser modificados. Também, em relação a esse artigo do Mello, ele fala sobre solidariedade e empatia, que são itens de bem viver, de bem-estar, e a reflexão sobre o modelo de sociedade baseado no consumismo e no lucro. Então, ele diz que essas coisas vieram para ficar. Entre outros hábitos, aqui eu trago a Adriana Imperador. Ela fez um artigo recente relatando o que aconteceu lá nas proximidades da universidade dela. Compras em comércios locais ou entregas personalizadas, favorecendo micro e pequenas empresas, além de produtores rurais da localidade. Isso também aconteceu na minha cidade. A menor distância física muitas vezes pode facilitar o contato e propaganda entre os produtores, além das relações socioafetivas que podem ser construídas. Isso gera menor circulação de pessoas e de veículos, então diminui ruído e gases poluentes. Incursões da fauna no ambiente urbano, que muitas pessoas já têm tirado fotos, né, da aproximação de algumas espécies do ambiente urbano. Mudanças na cor de diversos corpos d'água distribuídos ao redor do planeta. Assim, também Latouche definiu 8 mudanças necessárias, e essas mudanças estão relacionadas com o que eu falei nessa segunda parte até agora. Olha os valores ou ausências deles que a gente precisa repensar, né? Questões como altruísmo e egoísmo, cooperação, competição, prazer e lazer, vida social ou consumo ilimitado, o que é local, o que é global, a autonomia versus a heteronomia, as obras artísticas ou uma eficiência produtivista, o sensato ou o racional, e o relacional e o material. Então, essa nossa parte, essa segunda parte, ela ficou direcionada para essas questões do bem viver, né, que estão relacionadas com nossa própria vida particular, privada, com a nossa vida enquanto profissionais do ensino e com a nossa vida enquanto educadores ambientais. O que nós da equipe do LecBio, né, que é o laboratório ao qual pertenço, temos observado? Que metodologias de ensino críticas auxiliam na prática pedagógica para a educação ambiental crítica. Então, nós temos investido em algumas sequências didáticas que utilizam metodologia da mediação dialética, que é da professora Maria Elisa Arnone, né? Ela elaborou um material para essa metodologia. Ela é da Unesp de São José do Rio Preto, baseado em vários autores, dentre eles Dermeval Saviani, com a pedagogia histórico-crítica. Essa metodologia ela é composta por 4 etapas. Resgatar os conhecimentos prévios dos alunos, problematizar essa situação, sistematizar o conhecimento propriamente dito e fazer com que o aluno produza alguma síntese desse material todo que foi trabalhado nessa sequência didática. E algo muito parecido, né, que também tem essa questão da pedagogia crítica e apoiado em Paulo Freire, são os 3 momentos pedagógicos do Demétrio Delizoikov. Ele também é composto por etapas muito parecidas com a metodologia da mediação dialética. A primeira seria a problematização inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. O que nós observamos também? Não sei se a realidade de vocês que estão dentro da escola é a mesma percepção que nós temos. Os espaços curriculares abertos pelo Programa de Ensino Integral, o PEI, como lugares propícios da educação ambiental. A gente viu que essa parte diversificada das disciplinas eletivas, os clubes, são muito propícios para as atividades de educação ambiental, pelo menos nas escolas em que nós conseguimos estabelecer parcerias. Na escola regular, o que nós percebemos é que os trabalhos de educação ambiental, eles acontecem predominantemente na forma de projetos. É essa forma que ainda está melhor funcionando. E com a questão do programa Inova Educação,
nós não temos ainda, né, uma nítida ideia de como isso acontecerá, mas a gente acredita que alguns espaços poderão ser criados, né, para que a gente defenda aí a inserção da educação ambiental na escola. O que eu já pude presenciar de muito positivo, inclusive foi um exemplo que a Neusa desenvolveu, mas que outras escolas também têm desenvolvido, é a participação em eventos diversos que o final, né, do projeto possa ser apresentado em feiras de ciências, feiras culturais. Então, existe um processo durante o ano letivo para culminar em algum produto a ser apresentado. A participação na Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que é uma conferência que acontece a cada 3 anos, também muito importante, como parte da construção da Agenda 21 na escola, participação local, regional e nacional, né, que pode ser proporcionado, complementando com as questões relacionadas à Agenda 2030 e temáticas atraentes e interdisciplinares, que eu vou citar apenas algumas por conta da nossa limitação de tempo. Então, um dos assuntos poderiam ser tratados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foi proposto pela ONU. Então, a gente tinha os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que aconteceu entre 2000 e 2015, e agora a gente tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de 2015 a 2030. Então, a gente tem essa agenda com várias metas a serem cumpridas e que pode estimular o pensamento do grupo das escolas de vocês a prestarem atenção a um deles ou a alguns deles. É um assunto que eu acho muito interessante para trabalhar a questão do consumo e consumismo, explicitar a questão da análise do ciclo de vida do produto. Então, desde a extração dos recursos naturais, o processamento, a fabricação, a distribuição até chegar nos supermercados, nas lojas, o seu uso e o seu descarte. Como isso acontece? Então, isso é um ciclo que a gente pode fazer para diversos materiais do nosso dia a dia e traz essa informação aos alunos de quanto que é importante a gente pensar. Quando eu estou usando o material, ele tem toda uma história anterior, que tem muitas etapas até ele chegar a ser uma caneca. E que depois, se eu quebrar algum item dessa minha caneca, eu vou ter que descartar essa caneca. E onde eu vou descartar? De que forma eu vou fazer isso? Então, é muito interessante também a gente pensar sobre o ciclo de vida do produto e os impactos. E um outro item que é muito interessante, que pode ter esse aspecto, né, da interdisciplinaridade, é a questão da água virtual, ou da água que não vemos, né? Essa água invisível, que é a água que existem nos nossos processos produtivos de qualquer tipo de material, alguns mais, outros menos, mas que a gente precisaria, então, observar. Se a gente está falando sobre consumo de água, a gente não está só falando em lavar a calçada, em beber água, a gente está falando em processos produtivos, em agropecuária, em itens, né, que a gente precisa de resfriamentos nas metalurgias. Então, essa água invisível, ela também tem uma função muito importante, né, para a gente entender a importância da gente consumir com mais consciência. O uso da música, nós temos muitas músicas com viés relacionado às questões ambientais. Nesse artigo do Araújo, ele coloca que, além de significar um importante atrativo por conta de ser algo que nós precisamos no nosso isolamento, né? Esse momento, quase todo mundo gosta de música, né? E existem muitos gêneros e tipos de música, existem várias delas que têm esse viés ambiental. Então, essa música que ali
ao deleite sensorial a possibilidade de compreensão das relações de poder estabelecidas no âmbito da disputa entre crescimento econômico e conservação ambiental, no sentido de indicar algumas músicas para que os alunos façam a interpretação das mesmas. E, por fim, o isolamento social trouxe arranjos emergenciais que despertaram a cooperação e solidariedade. Essas são as falas da Adriana Imperador novamente, representada pelas diversas ações organizadas e desenvolvidas pela própria comunidade. Essas ações foram essenciais para a redução dos impactos da pandemia em diversas comunidades vulneráveis do país. O retorno ao cotidiano de trabalho e estudo presencial pós-isolamento social trará diversos desafios, como o incremento do crescimento econômico, a redução da desigualdade social, a geração de emprego e renda, e a proposta de uma educação mais inclusiva em todos os aspectos. Assim, compartilho com ela esse desafio, né? O grande desafio da educação ambiental no momento pós-pandemia é colaborar com essa nova realidade e contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e solidária, valorizando os recursos naturais, a ciência, muito importante, ciência, alfabetização científica e a conservação da natureza. Então, esses textos de 2020 foram escritos numa edição especial da revista Revista Brasileira de Educação Ambiental. E eu deixei os links para vocês. Aqui estão as nossas referências, a revista que eu acabei de citar. E muito obrigado pela atenção, muito obrigada novamente pelo convite. Espero ter colaborado com algumas reflexões e me coloco totalmente à disposição, né, pelo meu e-mail, ou se não, a Neuza tem todos os meus contatos. Muito obrigada mesmo. Um abraço a todos, fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau. Meu muito obrigada, Carolina, professora Carolina, por mais essa manhã de conhecimento que você nos proporcionou. Muito obrigada pelo seu conhecimento, pelas suas contribuições, sobre as suas informações. Eu acredito que será de grande ajuda para o fazer do professor em sala de aula. Sala esta hoje virtual, mas logo nós estaremos no presencial, quando tudo se normalizar e voltar. Não é mesmo? Eu tenho então simplesmente a agradecer. Muito obrigada. E aos professores agora, mais algumas recomendações. Formulário, professor, não deixe de responder, está aí, a Ana Paula também vai colocar numa outra slide, dando o período, para que vocês respondam o formulário desse ATPC. Pontuar aí a sua presença no ATPC de hoje. E logo em seguida, a partir das 10 horas, nós teremos o ATPC do Centro de Mídias, não se esqueçam, no canal Formação de Professores, e o tema de hoje é Recuperação e Aprofundamento em Ciências Humanas, Diálogo sobre Cidadania e Democracia, parte 3. Pois bem, professores, que possamos respirar fundo e prosseguir os estudos. Nós estaremos alocados no Centro de Mídias agora para assistir o ATPC da EFAP. Muito bem? E eu reitero o meu agradecimento à professora Carolina, e não podemos esquecer, porque a Ana Paula, PCNP de História, está nos bastidores, editando vídeo, me chamando, me ajudando, me pontuando o que precisa falar ou não, ou o que ficou errado, e corta aqui, corta ali da edição do vídeo. Muito obrigado a todos e principalmente a vocês, professores, não é? Que é a razão do nosso trabalho na diretoria, para que chegue até os nossos fundamental objetivo, que é a formação dos nossos alunos. Muito bem, professores, muito obrigado, que possamos prosseguir hoje no ATPC, e durante a semana estaremos no grupo do WhatsApp se precisar, ok? Muito obrigada e até a próxima.